Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema A Sociologia e a Interpretação da Sociedade no século XXI. O movimento de transformação do mundo não para. A política, a economia e as diferentes formas de organização social, família, escola, trabalho, surpreendem pela velocidade com que produzem novas relações ou modificações nas relações antigas. Testemunhas de eventos como a queda do Muro de Berlim, em 1989, e do progressivo avanço das tecnologias de comunicação, em especial a telefonia celular e a rede mundial de computadores. As últimas décadas podem ser caracterizadas por um conjunto de transformações que alteraram significativamente a estrutura social em todo o planeta. As mudanças pelas quais passam a economia, a cultura, a política e todas as esferas da vida social têm sido cada vez mais objeto de pesquisas, e a ciência, em seus diferentes campos, tem sido convocadas a dar conta de novas realidades constitutivas de elementos como novas relações de trabalho, novos arranjos políticos e novas representações, e de diferentes aspectos da sociabilidade, como a criminalidade violenta e o consumismo. Uma dessas interpretações reconhece que, tendo como base uma revolução causada pelo avanço das tecnologias da informação, produz-se uma modelação cada vez mais rápida das estruturas sociais. Partindo dessa constatação, o sociólogo espanhol Manuel Castells mostra que as economias do mundo estabeleceram um novo processo de interdependência global, que transformou radicalmente as antigas formas de relação entre a economia, o Estado e a sociedade. Segundo Castells, todas as alterações de caráter econômico, cultural e político devem ser analisadas em relação às transformações tecnológicas de informação, pois o fluxo de informação, isto é, o modo pelo qual elas se propagam e estabelecem diferentes redes sociais, altera os padrões de reprodução social, resultando em constantes mudanças no tecido social. A internet, o trabalho flexível, as grandes variações nas condições contratuais, flexibilidade de horário e de local de trabalho, novas formas de gestão do trabalho e da produção, e as ONGs internacionais são exemplos dessas mudanças, bem como as formas de relacionamento virtual, entretenimento eletrônico e cooperação internacional. A partir dessas transformações, Castells vem sugerir um novo processo social, que ele chama de sociedade em rede ou sociedade informacional. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman destacou o fato de que vivemos em uma sociedade na qual os parâmetros que constituíram a modernidade, com base nas ideias emancipatórias da Revolução Francesa, perderam a sua eficácia. As expectativas de construção de um mundo justo e seguro falharam, e a sociedade hoje vive as consequências de uma realidade de incertezas. A falta de estabilidade no emprego e a incapacidade dos estados de corrigir essa insegurança constituem importante matriz dos problemas sociais da atualidade. Como a política não é mais capaz de centralizar as demandas sociais, os indivíduos são impedidos ou se abstêm de decidir coletivamente sobre a organização da sociedade. Em lugar de poder decidir sobre as leis que devem seguir, marca da democratização da política moderna como um meio de solucionar os problemas sociais de origem econômica, foi criado um espaço vazio que oferece soluções individuais e enfraquece a vida coletiva nas sociedades atuais. A forma como esse espaço será preenchido é uma questão tanto para a sociologia quanto para o futuro de cada sociedade. O Brasil na sociologia no século XXI. No Brasil, muitas interpretações sociológicas procuram estabelecer uma relação entre o processo de formação nacional, desde os tempos da colônia, e os problemas presentes, que articulam heranças tradicionais, como o coronelismo e o racismo, e as mazelas atuais, a desigualdade social, o papel dos meios de comunicação na política, a violência rural e urbana. Octaviani
sociólogo paulista, falecido em 2004, interpretou o Brasil com base no método dialético, ao analisar as relações entre os fenômenos sociais, compreendendo que são principalmente relações de conflito e de contradição, buscando desvendar as contradições econômicas, políticas e sociais que marcam o ingresso do país na modernidade. No final da vida, Yanni dedicou a revelar o processo oculto do capitalismo globalizado. Segundo ele, apesar de o capitalismo ser visto como um símbolo de progresso e modernidade, assim como a democracia e a cidadania, não se pode deixar de levar em conta que esse sistema socioeconômico também aparece como um emblema da decadência, do pauperismo e da tirania. Para Yanni, o capitalismo, como uma grande fábrica, é gerido por poucos, em benefício de alguns e em prejuízo de muitos. Se para compreender as novas questões sociais é indispensável entender a estrutura do sistema capitalista em seu estágio atual, tanto no Brasil assim como no mundo, também é necessário um olhar mais próximo da sociabilidade cotidiana. O sociólogo Luiz Antônio Machado da Silva é uma referência nesse campo, com seus estudos sobre os diferentes aspectos da sociabilidade urbana brasileira, desde 1970, a respeito dos quais interpreta manifestações tão diversas quanto os movimentos sociais, os botequins, o jogo do bicho e o comércio informal. Os objetivos, as causas e a compreensão pelas pessoas de suas ações e influências sociais a que estão submetidas pode ser investigado nessas situações. Apesar de parecerem banais, revelam aspectos importantes do modo como se faz política em nossa sociedade, dos códigos de comportamento que determinam o que se julga certo ou errado, além dos ritos em que se depositam as esperanças ou pelas quais extravasamos nossas frustrações. Na atualidade, a violência urbana nas grandes cidades ganhou aspectos singulares de difícil explicação, mas que podem ser mais bem compreendidas com base em interpretações sociológicas, como as de Luiz Antônio Machado da Silva. Para ele, uma nova maneira de interpretação estabeleceu-se nas grandes cidades, traduzidas pelo conceito de sociabilidade violenta, articulada não apenas com a representação social da criminalidade, mas também com a segregação socioespacial. Os objetos contemporâneos estudados pelas ciências sociais não se esgotam nesses temas. Podemos partir de uma questão, como o desemprego, e descobrir temas tão importantes como a divisão internacional do trabalho, as condições de saúde do trabalhador, as políticas de previdência social e habitação popular, a cultura da periferia e as suas manifestações artísticas, assim como as características da violência na cidade e a distribuição das ações criminosas entre bairros. Uma vontade de saber inesgotável e uma insatisfação com conclusões prontas ou apresentadas conduzem o cientista social, por meio de diferentes métodos, a concluir interpretações que levam fenômenos inacessíveis ao espectador casual. O valor dessas interpretações podem ser apropriados pelo senso comum, que se torna mais esclarecido, ou ser utilizado por técnicos e políticos para apresentar soluções objetivas para os problemas específicos. Elas servem ainda como referência para futuras pesquisas de outros cientistas, para que aprofundem ou refutem, quando for o caso, o seu trabalho. Essa é a razão de ser da prática científica, pelo menos enquanto durar a curiosidade humana. Assim, avança as ciências sociais. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!